O Blade é um programa muito interessante. Cada dia a gente aprende aqui ferramentas, recursos e acompanhamos aqui a atualização de seus implementos em cada versão. Sempre digo que é um programa que não nos deixa demitir a nossa criatividade. Vamos então utilizar aqui neste tutorial o conhecimento prático de uma ferramenta que é um modificador chamado Array, traduzindo significa grupo, conjunto ou até mesmo matriz, e que esse modificador vai fazer com que a gente transforme um simples cubo básico em uma escada interessante. Antes de mais nada, eu vou mudar a forma desse cubo que está na área, saindo da Object Mode e entrando na Edit Mode com a tecla Tab. Então quando eu clico Tab, eu vou para o modo de edição aqui na minha área. Com o Tab eu posso fazer as alterações e transformações utilizando, vou clicar lá aqui para desativar a seleção, esses pontinhos aqui que são as vértices, essas linhas que são as bordas, quinas ou arestas como são chamadas, e essas laterais do objeto que são as faces. E para a gente manipulá-los aqui no modo de edição, a gente pode vir aqui embaixo na caixa Select Mode, que são esses três ícones que representam cada subobjeto, ou então clicar Ctrl Tab ou abre o menu suspenso da Mesh Select Mode. Vou trabalhar com a face porque é mais prático. Então seleciono com o botão esquerdo Face, e aqui eu posso com o botão direito selecionar qualquer uma das faces do meu objeto aqui no modo de edição. Vou clicar nessa aqui de frente com o botão direito e vou encostar o cursor na seta vermelha e puxar com o meu botão esquerdo. Pronto, alongo o objeto, dou uma aparência de um retângulo agora. Vou selecionar a face superior com o botão direito, dessa vez. Vou encostar o cursor na seta azul e com o botão esquerdo do mouse vou puxar, pressionando, e aqui eu dou uma formatação como se fosse o degrau de uma escada. Vou voltar para o Object Mode, clicando na tecla Tab, ou então aqui embaixo, clico Object Mode. Com a seta azul, vou puxar aqui o objeto para cima, e aqui eu tenho, vou posicioná-lo aqui, tem o meu primeiro degrau da minha escada. De que forma eu posso fazer esse degrau aqui, sem precisar utilizar o meu modificador? Simples. Posso chegar aqui, selecionar o objeto, clicar Shift D ou Alt mais D, que vai me permitir fazer a cópia do objeto. Então Shift D, vendo aqui, eu tenho aqui a cópia do meu objeto livre, que eu posso movimentar com o mouse. Eu vou clicar aqui nessa posição, clico com o botão esquerdo do mouse e ativo, e aí vou com a tecla Shift R, repetindo o processo dessa cópia. Shift R, Shift R, e aqui crio o degrau da minha escada, mas não utilizei o modificador Array. Pronto, só que agora eu quero fazer alguns ajustes nesse degrau, e aí veio o problema, porque se eu quiser puxar um pouquinho o degrau dessa forma, eu tenho que pegar um por um aqui e trazer cada transformador. Ah, mas eu quero dar uma altura a esse degrau aqui. Eu tenho que pegar um por um, selecioná-lo, e aí vou ajustando, nem sempre naquela forma tranquila para fazer essas alterações. Vou selecionar esses três objetos, cópias, vou selecionar esse daqui, segurar o Shift, botão direito, e dou o Del para apagar. Então, nós vimos que com Shift D a gente pode fazer o degrau sim de forma fácil, mas nós não temos como fazer essa maleabilidade dele de forma prática. Então aí sim vem o uso do recurso do modificador Array. Então, eu seleciono esse objeto, venho aqui na barra lateral, vou procurar aquele ícone que tem uma forma de uma chave inglesa, encosto o cursor, clico sobre ele, e aqui eu vou ter a opção de adicionar o modificador, que é o Add Modifier. Clico sobre essa opção, e aqui na opção Generate eu vou ver aqui o modificador Array, que é o fruto do nosso tutorial. Clico com o botão esquerdo, e repare o que acontece com o objeto. Eu já criei aqui, ó, no momento que eu apliquei ele, já uma cópia do original. Eu não vou enxergar essa cópia porque estou no modo cheio, mas se eu clicar a tecla Z, para ver no modo armado, eu vou ver ó, que eu tenho o meu original aqui, no momento que eu apliquei o modificador, e já criei a cópia dele aqui. Aqui na parte inferior do meu modificador adicionado, que é o Array, vou puxar aqui para vocês verem o nome, está aqui ó, o modificador, ele por padrão já vem com o Fit Type, que é o tipo de ajuste, que é o Fixed Count, que é o contador fixo, e já vem aqui com o número 2. O que é que ele quer dizer com esse count aqui? Eu tenho dois objetos aqui na área. Um dos objetos é a matriz e o outro é uma cópia. À medida que eu for aumentando, eu vou afastar aqui com o scroll no mouse para você entender. Quando eu for aumentando esse número do count aqui, eu vou adicionando outros objetos, tá vendo? Tenho 3, um original, 2 cópias. Tenho 4 aqui agora, um original, 3 cópias. Certo? Então aqui eu controlo o número de objetos que eu vou
duplicar. Se eu deixar em 1, é o meu original inicial. Só que quando a gente viu aqui, quando eu apliquei a primeira cópia, ele já veio logo na direção da seta vermelha, que é o eixo X. Por que ele veio nessa direção? Porque aqui embaixo, na opção relativa ao offset, repare que eu tenho 3 eixos, X, Y e Z. Eu tenho um constante offset e tenho um relativo offset. Eu estou usando a opção relativa offset. Eu estou atribuindo um valor à coordenada X. Quem é a coordenada X? A seta vermelha. Valor de 1 exato. Então, se eu der um 0 aqui, eu vou posicionar a minha cópia justamente no ponto exato onde está o meu original. Eu sei que os dois estão aqui porque eu tenho aqui em cima conte. Eu tenho um original e tenho uma cópia. E aqui eu atribuí o posicionamento baseado no eixo X 0. Então, como eu estava em 1 antes, ele estava dando essa posição aqui para o meu primeira cópia do meu degrau. Só que eu não quero ele na direção do eixo X, eu quero ele na direção do eixo Y. Então, o que é que eu faço? Eu zero o valor aqui, coloco 0, Enter, e venho aqui procurar a coordenada que é Y, essa do meio. Então, clico aqui nessa caixinha do meio e digito 1. Agora sim, eu fiz a minha cópia em direção à seta verde. E se eu quiser criar outras cópias, eu venho aqui, 2, 3. Tá vendo? Digamos que eu não queira que ele saia na direção do eixo Y, eu quero que ele saia na direção do eixo Z, que é a seta azul. Eu zero primeiro o Y e chego aqui no eixo Z, dou 1. Pronto, eu tenho minhas cópias uma sobre a outra. Na direção, tem o original aqui embaixo e eu dou minhas cópias na direção da seta. Ah, mas eu não quero isso, eu quero fazer um degrau. Então, para eu fazer o degrau, eu vou ter a conjunção de duas coordenadas. Quem é a coordenada? Eu quero que o meu degrau venha para cá e vá subindo. Então, eu tenho que usar as duas coordenadas. A coordenada Z, que é a seta para cima, e a coordenada Y, que é a seta aqui para a direita. Então, aqui também, em Y, eu vou dar um valor 1. Então, quando eu der o valor 1, repare que eu já criei o meu degrauzinho aqui, tá vendo? Posicionando nesses dois eixos essa junção. Se eu clicar a tecla Z agora, repare que o meu degrau está feito. Eu não vou poder selecionar um por um. Tá vendo? Não vou poder. Mas aqui, nessa barra relativa offset, eu posso utilizar os dois eixos que eu atribuí valor para fazer esse efeito da escada, para alterar os parâmetros, bastando encostar o cursor do mouse sobre a caixinha, segurar o botão esquerdo. Para a direita, no eixo Y, eu vou afastando os degraus. Para a esquerda, eu vou apertando mais os degraus. Então, são valores positivos. O que eu tiver na direção da seta, onde está a setinha, é valores positivos. O que eu tiver na direção inversa à seta é valor negativo. Então, se eu puxar todo para a esquerda, eu vou fazer um valor negativo aqui na caixinha e meus degraus são criados de forma inversa. Se eu segurar e for para a direita, eu vou fazer de forma positiva, na direção da seta. Pronto, eu fiz o ajuste para juntar um pouco mais meus degraus. Mas só que agora eu quero afastá-los. Então, de forma simples, eu venho aqui também, na caixa que representa quem é a altura aqui representada. Está sendo o eixo da seta azul, que é o Z. Então, o eixo Z, eu posso segurar com o botão esquerdo do mouse e posso dando o afastamento ou aproximando, juntando o meu degrau, fazendo o efeito que eu quero. Bem melhor do que se eu utilizasse aquele recurso com Shift mais D ou Alt mais D. Certo? Então, esse é um dos recursos práticos de se fazer uma escada linear, utilizando o modificador. Então, espero que tenha sido de bom agrado e entendido esse procedimento e use esse modificador para fazer uns efeitos em alguns objetos geométricos na sua área.